E aí, tudo bem? Vamos para a nossa segunda etapa. Essa também já foi vista em sala de aula, tanto pelo terceiro quanto pelo segundo ano. Nós vamos fazer meio rapidinho, né? Mas a gente está tentando colocar tudo dentro de uma linha, né? Que segue direto aí. O que nós vimos então? Na fim da guerra, as 3 reuniões, né? Teherã não é muito, como eu falei para vocês, no vestibular, mas Yalta e Potsdam sempre frequente. Criação da ONU, criação da OTAN, né? Criação do banco da Bretton Woods, né? A reunião de Bretton Woods com o FMI, o padrão dólar, né? O BIRD, que se transforma em Banco Mundial, e assim vai, tá bom? São momentos importantes aqueles ali. Lembrando que questões, quando caem assim, em vestibular, elas são muito técnicas, sabe? Elas pegam exatamente essa linha que eu estou te dizendo. Bretton Woods cai muito, e alta, Potsdam, volta e meia cai, né? Então, é importante considerar assim que essa aula é técnica no vestibular, não tem muita firula não. Agora, quando a gente entra em globalização, ela passa a ser um vetor de explicação, de causa, de muita coisa. Não é a única causa, mas é um vetor de causa de fatos já explicados, né? Que a gente analisa. Então, vamos então, né, agora para uma segunda situação, né? Nós vimos tudo que os Estados Unidos fez, né? E agora nós vamos dar uma olhadinha na reação da União Soviética a todo esse processo de contenção, de isolacionismo da Rússia por parte dos aliados, mas principalmente a Inglaterra e os Estados Unidos. A França, obviamente, entra junto, né? Então, Stalin, dentro desse processo inicial aí da Guerra Fria, né, ele vai adotar o regime único no leste europeu. O regime comunista, né, em quase todo o leste europeu, ele vai colocar. Até porque o leste europeu é uma área de influência direta da Rússia, né? Já expliquei, mas vale reforçar. Não aceita o Plano Marshall. Aceitar o dinheiro do Plano Marshall seria cair na esfera de influência dos Estados Unidos de uma forma ou de outra, né? E ele passa a exercer um controle total sobre as economias dessa linha, né, de países que vão fazer a cortina de ferro, eles vão fazer o leste europeu, né? Então é um controle total dessas economias, não só a questão política e econômica. Lembra a divisão aqui, né, da Alemanha? Ela foi dividida em 4, mas teoricamente 2, né? O lado vermelho russo, o lado de cá multicolorido lado, na verdade, controlado pelos Estados Unidos. A França tinha um pedacinho, né? A Inglaterra outro, mas na verdade isso aqui ficou sob gerenciamento dos Estados Unidos, que já vão se configurando como uma potência, né? Isso a gente viu. Berlim, né, também dividida em 4, né? O lado vermelho é o lado comunista, o lado multicolorido é Estados Unidos, a França, né, e a Inglaterra, certo? Então, mas aqui, como eu expliquei, né, na geral vai ficar sob o controle norte-americano. Aí, devagarinho, né, vai se constituindo a ideia do muro. Em princípio ele não existia, depois ele vai ser construído para se evitar que o pessoal do lado comunista migrasse em massa para o lado capitalista, né? Esse muro vai se sofisticando cada vez mais, né? Um lado recebe ajuda e apoio maciço dos Estados Unidos, e o outro lado vai ter domínio e controle da União Soviética, né? É o velho problema dos slides aqui. A URSS sangra a economia da Alemanha Oriental do lado, né? Se comenta isso, né? Enquanto os Estados Unidos investiam, a Rússia aqui sangrava nessas economias, né? E vai, na medida em que esse muro vai sendo materializado, ele é um produto da tensão crescente entre o lado ocidental e o lado oriental. Isso ficou claro, né? Até chegar ao ponto de principalmente no lado comunista, né? O lado de lá não havia tanta necessidade de vigilância, né? Supostamente o lado livre, mas o lado de cá, não, o lado de cá, o lado socialista, ele impôs um controle rígido, né? E a ordem era matar, né? Mata mesmo, atira, mata. Fizeram-se campos minados entre, né, as áreas ali de proteção no lado vermelho do Muro de Berlim. Lembrando que Berlim está do lado da Alemanha
que mais tarde vai se configurar como a Alemanha comunista ou incoerentemente denominada de democrática, né? A RDA. E Berlim está totalmente do lado de lá. E veja que esse lado aqui, ó, é o lado esquerdo aqui de Berlim, né? Não sei se vocês estão conseguindo identificar o laser, né? Mas enfim, esse lado capitalista, esse lado socialista. Agora tudo dentro da Alemanha comunista, né? Houve um bloqueio, os comunistas bloquearam o transporte de mercadorias pelo chão e os americanos, durante um ano, fizeram esse abastecimento por avião, o que era muito custoso, caro, né? Um ano depois, a Rússia relaxou e o bloqueio foi eliminado, né? Foi a ideia de se controlar. A tentativa era acabar com essa ideia dos americanos de ter um lado, né, na Berlim que estaria totalmente dentro do lado comunista, certo? Aqui no estado de São Paulo da época, né, mas só para fazer a tela de fundo aí, né? Vamos dar uma olhadinha aí, né? Essa situação toda vai delineando, né, uma situação cada vez mais aguda da Guerra Fria, né? Processo de militarização também, a gente conversou muito, né, tanto de um lado quanto do outro, porque na medida em que a corrida armamentista cresce, as margens do muro, tanto de um lado quanto de outro, né, a situação fica bem tensa, principalmente no lado vermelho da coisa, que é muito mais militarizado, né, muito mais. E isso assustou muito aquela época, né? A Alemanha Ocidental, essa parte ocidental aqui capitalista, né, com todo o investimento dos Estados Unidos, ela acabou se tornando uma vitrine do capitalismo, né? A ideia era meio desmoralizar, destruir a moral aqui desse lado comunista sendo sangrado pela União Soviética, né? Isso aqui tinha que abastecer a corrida armamentista, obviamente, né? Atrair a inteligência da parte oriental, como os americanos fizeram com os alemães, levando a parte mais inteligente da Alemanha para fazer pesquisa nos Estados Unidos, como foi o caso da missão espacial, né? Parte oriental, bloquear a influência da parte ocidental. Por isso que o muro ficou muito tenso, né? Muito tenso, muito tenso. Foi o grande símbolo de tensão da época, né? Isso aqui é um desfile militar, né, na Rússia comunista, dá para ver aí que, né, lembra que na aula eu até comentei que isso aqui assustava quando a gente via, porque nós recebíamos toda uma mídia comandada pelos Estados Unidos, e ela satanizava ao máximo que podia a Rússia, né? Desde os super-heróis, que nós vamos ver aí na parte de Hollywood, desse processo todo, né? Como nos noticiários gerais. Isso aqui sempre assustou muito. Mas os anos 50 e anos 60, o RSS, ela vai entrar, né, como um país potência, a ponto de ser classificado como a segunda maior potência do mundo durante um bom tempo, principalmente nos anos 50 e 60, que foi o auge disso tudo, né? Olha, os níveis de crescimento que eram, né, mostrados pela mídia chegavam a 50%, para um país que teve boa parte do seu território, e justamente a parte mais importante destruída na Segunda Guerra Mundial, essa recuperação do comunismo, mais essas manifestações de rua e expostas em mídia, chamavam bastante a atenção do mundo, né? Era bastante interessante isso daí, né? Olha, a ideia do regime comunista, né, já praticamente o bloco formado era, né, modernização acelerada, modernizar, industrializar, urbanizar, né, superioridade industrial e militar, essa que depois entrou em declínio, como a gente mostrou, né? A busca de superioridade militar veio, olha, em 49, o americano lança a bomba atômica em 45, né, os russos 49, a de fissão. E logo em seguida, já em 53, eles lançam a difusão, né? E aí sim, né, com as experiências que a Rússia fez no campo nuclear, aí a corrida armamentista ela entrou numa PG, numa progressão muito louca, e acabou levando o mundo àquela paranoia da destruição total e do stalinismo, inclusive, que teria sido a mola propulsora disso tudo, né? Vamos ver os resultados dessa política, né? Realmente a União Soviética acabou ficando bastante isolada, né? Daí a ideia do termo cortina de ferro, né? A sociedade russa fortemente centralizada e, inclusive, além de fortemente centralizada, censurada, né? Tudo controlado pelo Partido Comunista, tudo controlado pelos agentes de segurança, né? KGB, por aí afora vai, né? Violenta repressão interna, o próprio Stalin matou, comenta-se que a maior parte
das pessoas que ele matou da cúpula do poder, né, matou sem dó nem piedade, inclusive familiares, né, uma paranoia de teoria de conspiração que ele pôs na cabeça, né, e um culto mesmo, né, na verdade, daí a ideia do stalinismo, certo? O país se tornou uma potência mundial, mas os efeitos disso, dentro das prerrogativas do sistema comunista, né, a população, a miséria. Tá? Muita miséria, muita fome. Aqui é interessante colocar né, o setor militar, uma economia muito desenvolvida. Nós fizemos uma análise aqui, né, que o setor industrial, que seria de consumo, não se correlaciona com a evolução tecnológica do setor militar. Né? Então, isso vai ser um fator que vai prejudicar bastante a Rússia no futuro. Porém, o militar, todo mundo sabe, muito desenvolvido. Né? A gente já falou. E a agricultura, né? Um caos. Né? Um caos porque ela sofreu um processo de impacto muito grande com a estatização das terras, e todo o controle da produção por parte do governo a partir daqueles planos, né, de 10 anos, de 15 anos, 5 anos, os famosos planos quinquenais, às vezes eles aparecem até no vestibular. Né? Ocorre a morte de Stalin, né, em 5 de 3 de 1953, né? E aí os dilemas são, né, como suceder esse líder aí, que de qualquer maneira levou a União Soviética ao status de segunda potência do mundo, né? E tentar desestalinizar um pouquinho, seria desconcentrar um pouco a toxicidade da paranoia de Stalin em relação a perseguições políticas e excessiva concentração do poder do Estado. Ele dizia, né, eu não sou nada, eu sou o Estado. E quando eu não sou nada e sou o Estado, justifica qualquer forma de atuação, inclusive extermínio político e tudo mais. Né? Esse é o Nikita Khrushchev, que vai ser o sucessor dele, né? E vai adotar uma política anti-stalinista. Olha, no vestibular cai. Não vi muito o nome Nikita Khrushchev, tá? Mas vi muito a coexistência pacífica. Foi um período de relaxamento. Né? Ele tentou, nem que hipocritamente, estabelecer uma política de melhor relacionamento com os Estados Unidos, de controle sobre armamento, de armas nucleares e por aí afora vai. Né? Mas esse período de desintoxicação também ele tem um fator paralelo, né? Que seria algumas insurgências nos países do leste europeu. Algumas são famosas de vestibulares, até algumas com questões um pouquinho mais sofisticadas, não é o caso aqui, né? Da gente analisar. A Hungria, né? Aqui inclusive a cabeça do Stalin, né, derrubada de uma estátua, né? A Tchecoslováquia, a famosa Revolução de Praga, né? Famosa aí também, né? A União Soviética, ela atuou com punho de ferro, né? Estava sob controle político dela, ela não bobeou em entrochar os tanques, né? E reprimir essa tentativa de fragilização, né, da estrutura do leste europeu. Né? Foi criado o Pacto de Varsóvia, hoje ele está extinto, entendeu, galera? O Pacto de Varsóvia hoje é um pacto extinto. A OTAN não, a OTAN continua caindo muito em vestibular, mas já caiu frasezinha, né? Então, entre as instituições lá, né, da Guerra Fria, a atual configuração do Pacto de Varsóvia, não existe mais o Pacto de Varsóvia, que seriam os países centralizados na União Soviética, com aquela mesma perspectiva de centro a União Soviética, subcentro seria mais importante o leste europeu e a China, e os satélites, os países satélites mais periféricos, Angola, Moçambique, Cuba, né, e vai por aí fora, e os outros países que tentaram fazer suas revoluções comunistas. Né? Então, hoje não existe mais, com a globalização ele foi destituído. Né? A economia cresce durante os anos 50, por isso que a partir do final de 50, né, 57 em diante, aí começam as conquistas da Rússia. Esse ano não sei, mas eu apostava muito isso ano passado, né? Porque 2019, 1969, conquista da Lua, né? Foi a corrida entre Estados Unidos e a União Soviética. O Sputnik, em 57, né? A cadelinha Laika, né? morre, ela foi para o espaço no mesmo ano, né? Em 57, no Sputnik 2, o Sputnik 1 lança o satélite.
E o Sputnik 2 leva a cadelinha Laika, só que ela morre, ninguém sabe a hora que ela morreu. Né? Sabe-se apenas que ela estava com os batimentos cardíacos bastante acelerados, a nave era meio pequena, né, o compartimento, ela tinha que ficar meio amarrada para não bater em controle, e deve ter entrado em colapso, né? Provavelmente um colapso de estresse. Né? Isso eu li essa semana, né? Um documento meio inédito sobre a morte da cadelinha Laika. Agora, foi o primeiro animalzinho que orbitou no espaço e que ficou vivo por um determinado período, certo? 59, né? A União Soviética vai fotografar o lado oculto da Lua, não é lado escuro não, viu gente? É lado não visto pelo observador terrestre. O lado oculto, não, ele se ilumina, né? Quando nós estamos com o lado da Lua não iluminado, voltando para nós, que é a fase Lua nova, o lado que a gente não vê está iluminado. Isso já foi o Enem que cobrou. Né? Não existe lado não iluminado da Lua. O que existe é o que eu vejo da Terra e o que eu não vejo da Terra. Esse lado que a Rússia fotografou, nós não víamos. Né? E daí, na sequência, né, o primeiro astronauta e o Yuri Gagarin, né, a orbitar a Terra, volta vivo, né, e tem uma história bastante interessante também daí. Né? E, além do Yuri Gagarin, né, a Valentina Vladimirova, né, que foi a primeira mulher astronauta a orbitar em torno da Lua, ambos voltaram vivos para a Terra. Né? Esses são os principais eventos, ok? Mais ligados à expansão da Rússia, tá? É bom sempre ficar um pouquinho atento, né? Não é muito mais frequente, a aula 1 foi um pouquinho a mais. E agora nós vamos para a performance da Guerra Fria 3, para ver se fechamos. Legal? Valeu, galera.